Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco da Gama segue empenhado em garantir a permanência de um dos jogadores mais queridos pela torcida nos últimos tempos, o goleiro Léo Jardim. A diretoria não tem medido esforços para chegar a um acordo pela renovação, pois reconhece o quanto ele se tornou um pilar dentro de campo e um símbolo de segurança para os torcedores. Desde que chegou ao clube, Léo Jardim conquistou rapidamente a confiança dos vascaínos. Com grandes defesas, atuações decisivas e uma postura de liderança, o goleiro se tornou peça fundamental para o time. Não à toa, a torcida tem demonstrado enorme carinho por ele, pedindo sua permanência e reconhecendo seu potencial para se tornar ídolo. O Vasco já apresentou uma proposta revisada ao jogador e aguarda uma resposta. O contrato atual se encerra no fim do ano, e o clube quer resolver essa questão o quanto antes para evitar qualquer tipo de incerteza ao longo da temporada. A primeira oferta feita pelo Vasco aconteceu em dezembro de 2023, com uma duração de 4 anos e uma cláusula de renovação automática baseada no cumprimento de metas. Além disso, a proposta incluía um aumento salarial e uma elevação na multa rescisória, reforçando o compromisso do clube em manter o jogador por muito tempo. Com a demora na resposta, a diretoria decidiu melhorar ainda mais as condições oferecidas, elevando valores de salário e bônus para tornar a renovação mais atraente para o jogador. No entanto, até o momento, Léo Jardim e seu empresário ainda não deram um retorno definitivo. O presidente do clube, Pedrinho, já falou abertamente sobre a negociação e foi claro ao afirmar que a bola está com o goleiro e seu staff. A expectativa é de que uma resposta seja dada em breve, para que o Vasco possa seguir com seu planejamento sem preocupações. Desde junho do ano passado, Léo Jardim passou a ser representado por Paulo Pitombeira, um dos agentes mais influentes do futebol brasileiro. Essa mudança pode ter influenciado o andamento das conversas, já que a condução das negociações passou a ser diferente do que era anteriormente. Apesar da indefinição, o Vasco tem tentado reforçar nas reuniões o quanto Léo Jardim já criou uma conexão forte com a torcida. Os vascaínos reconhecem sua importância para a equipe e, jogo após jogo, demonstram gratidão por suas atuações. O carinho da torcida por ele se traduz em mensagens nas redes sociais, cantos nas arquibancadas e uma forte mobilização para que ele continue defendendo a camisa cruz-maltina. Os torcedores enxergam nele um nome que pode marcar época no clube, e essa identificação é um fator essencial na tentativa de renovação. Além de ser um dos jogadores mais queridos do elenco, Léo Jardim já se tornou uma liderança natural. Ele veste a braçadeira de capitão sempre que Vegetti não está em campo, o que reforça sua importância dentro do grupo. A diretoria sabe que a continuidade do goleiro é um passo fundamental para consolidar um projeto esportivo de longo prazo. A experiência e qualidade de Léo Jardim são peça-chave para a estabilidade do time, e perder um jogador desse nível sem compensação financeira seria um duro golpe para o clube. Outro ponto de preocupação é o fato de que, caso não renove nos próximos meses, Léo Jardim poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de julho. Isso aumenta a urgência da diretoria em buscar um desfecho positivo o quanto antes. O Vasco quer que Léo Jardim se veja como um dos protagonistas desse novo ciclo do clube. Ele já demonstrou seu talento incontestável e, com uma permanência longa, pode consolidar sua trajetória e entrar para a história como um verdadeiro ídolo. Os grandes goleiros que passaram pelo Vasco deixaram suas marcas, e Léo Jardim tem tudo para seguir esse caminho. Com seu carisma e seu compromisso dentro de campo, ele já conquistou o respeito e a admiração dos torcedores. O clube entende que a identificação de um jogador com a torcida é um fator determinante para a construção de ídolos. E Léo Jardim já está nesse processo. Se continuar no Vasco e mantiver o nível de desempenho que apresentou até agora, poderá se tornar um dos grandes nomes da posição na história recente do clube. A diretoria segue confiante de que a proposta apresentada é justa e compatível com o que o goleiro representa para o Vasco. Aguardando a resposta de seu empresário, o clube mantém a esperança de um desfecho positivo nas próximas semanas. Enquanto isso, a torcida segue atenta e ansiosa.
Os vascaínos já demonstraram que querem Léo Jardim no clube por muitos anos e a mobilização para sua permanência mostra o quanto ele é valorizado pelos torcedores. Independentemente da demora na resposta, o Vasco sabe que tem um patrimônio importante em Léo Jardim. Ele representa mais do que apenas um goleiro seguro debaixo das través, é um símbolo da garra que a torcida tanto admira. A decisão final está nas mãos do jogador e de seu empresário. Mas, se depender do amor da torcida e do desejo do clube, Léo Jardim seguirá escrevendo sua história com a camisa Cruz Maltina por muitos anos. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Edmundo, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama, tem se mostrado cada vez mais insatisfeito com a gestão de Pedrinho na presidência do clube. Em declarações recentes, o ex-atacante deixou claro que discorda de algumas decisões da atual administração e revelou que pretende concorrer à presidência na próxima eleição. A relação entre Edmundo e Pedrinho sempre foi marcada por respeito, mas, nos últimos meses, o ex-jogador tem demonstrado um tom mais crítico em relação à condução do clube. Para ele, algumas escolhas feitas pela diretoria não têm sido benéficas para o Vasco e precisam ser revistas. Edmundo acredita que a gestão atual tem falhado em alguns aspectos importantes, como na condução da SAF e na relação com a torcida. Ele defende que o clube precisa de um líder mais firme, que tenha maior conhecimento dos bastidores do futebol e saiba lidar melhor com as pressões externas. Em suas recentes aparições na mídia, Edmundo tem deixado claro que não está satisfeito com a forma como Pedrinho tem administrado o clube. Ele argumenta que o Vasco precisa de um planejamento mais estratégico e que sua experiência como ex-jogador e comentarista pode agregar muito nesse sentido. Com um histórico de identificação profunda com a torcida, Edmundo sabe que seu nome tem peso entre os vascaínos. Ele já começou a se movimentar nos bastidores para entender melhor o cenário político do clube e montar um projeto sólido para apresentar na próxima eleição. O ex-jogador tem uma visão clara sobre o que acredita ser o melhor para o Vasco. Ele defende uma administração que esteja mais próxima da torcida e que valorize ainda mais a história do clube, algo que, segundo ele, tem sido negligenciado na gestão atual. A relação entre ídolos e administração sempre foi um tema delicado dentro do Vasco. Edmundo sabe que concorrer à presidência exigirá não apenas seu prestígio como jogador, mas também um conhecimento profundo de gestão e estratégias financeiras. Nos últimos anos, o Vasco passou por momentos turbulentos, e Edmundo quer garantir que o clube volte a ser competitivo em todas as frentes. Para isso, ele pretende apresentar um plano de ação que contemple desde melhorias na infraestrutura até uma política mais eficiente na contratação de jogadores. O posicionamento do ex-atacante já começou a gerar repercussão entre os torcedores. Muitos apoiam sua ideia de entrar na corrida presidencial, enquanto outros ainda têm dúvidas sobre sua capacidade administrativa. No entanto, ninguém questiona seu amor e dedicação ao Vasco. Edmundo entende que ser presidente de um clube do tamanho do Vasco é um desafio gigantesco. Ele está ciente das dificuldades, mas acredita que sua experiência no futebol pode ser um diferencial na hora de tomar decisões importantes para o futuro da instituição. A insatisfação com a gestão de Pedrinho não é algo exclusivo de Edmundo. Dentro do próprio clube, algumas figuras também questionam certas decisões da atual administração, o que pode fortalecer ainda mais a candidatura do ex-jogador. O ex-atacante acredita que o Vasco precisa resgatar sua identidade vencedora e que, para isso, é necessário um trabalho de longo prazo. Ele defende uma administração transparente, que envolva os torcedores e que tenha como foco principal recolocar o clube no topo do futebol brasileiro. Nos bastidores, já se especula que Edmundo pode formar uma chapa com outros ex-jogadores do Vasco ou com figuras influentes dentro do clube. Ele entende que precisa de apoio de profissionais experientes para montar um time forte nos bastidores. A possível candidatura de Edmundo promete agitar o cenário político do Vasco nos próximos meses. Com seu histórico de idolatria no clube, ele tem grandes chances de mobilizar parte da torcida e de atrair apoio de conselheiros que buscam mudanças na gestão. Pedrinho, por sua vez, ainda não comentou oficialmente sobre a intenção de Edmundo em concorrer à presidência. No entanto, a movimentação do ex-jogador indica que a próxima eleição do Vasco será uma das mais disputadas dos últimos anos.
O grande desafio de Edmundo será transformar sua popularidade como ídolo em credibilidade como gestor. Para isso, ele precisará apresentar um plano de governo bem estruturado, que convença os sócios do clube de que ele é a melhor opção para o futuro do Vasco. A torcida vascaína sempre teve um papel fundamental nas decisões políticas do clube. Caso Edmundo consiga demonstrar que tem capacidade para administrar o Vasco com competência, poderá contar com um grande apoio popular na eleição. O ex-jogador já começou a se preparar para os desafios que enfrentará. Ele tem estudado modelos de gestão de outros clubes e conversado com profissionais do mercado esportivo para entender melhor os desafios financeiros e estruturais do Vasco. Independentemente do resultado da eleição, a entrada de Edmundo na disputa presidencial mostra que o Vasco continua sendo um clube de grande apelo entre seus ídolos. Sua candidatura pode representar um novo capítulo na história política da instituição. Os próximos meses serão cruciais para definir o futuro do Vasco. Se Edmundo conseguir viabilizar sua candidatura e apresentar um projeto sólido, poderá se tornar uma alternativa real para aqueles que desejam uma mudança na gestão do clube. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!